Então vamos terminar a parte 2, a leitura do capítulo 6. Conforme vimos, agora os animais estão propensos a fazer negócios com os humanos, justo aqueles humanos que eles tinham expulsado de lá, né? Então a página 46. Mais uma vez, os animais tiveram consciência de um ligeiro desconforto. Nunca tratar com seres humanos, nunca fazer comércio, nunca usar dinheiro. Essas resoluções não estavam entre as primeiras a serem aprovadas depois da reunião triunfal, na sequência da expulsão de Jones. Todos os animais se lembravam da aprovação dessas resoluções, ou ao menos achavam que se lembravam. Os 4 leitões que haviam protestado quando Napoleão aboliu as reuniões elevaram as vozes timidamente, mas foram silenciados imediato por um rosnado tremendo dos cachorros. Depois, como de costume, as ovelhas começaram a balir, 4 pernas bom, 2 pernas ruim, e a estranheza do momento se dissipou. Por fim, Napoleão levantou a pata para pedir silêncio e anunciou que já tinha feito os preparativos. Não seria necessário que nenhum dos animais entrasse em contato com seres humanos, o que seria claramente muitíssimo indesejável. Ele pretendia assumir pessoalmente todo o fardo. Whymper, advogado residente de Wellington, havia concordado em atuar como intermediário entre a fazenda dos animais e o mundo exterior e visitaria a fazenda toda segunda-feira de manhã para receber instruções. Napoleão encerrou o discurso com o habitual grito: "Vida longa à fazenda dos animais!" E após cantarem animais da Inglaterra, os bichos foram se dispersando. Então veja, a maioria é silenciada através da intimidação e do medo. Quando os 4 leitõezinhos quiseram protestar, os cachorros já começaram a rosnar, então foram ameaçados. Desse modo, eles recuaram. Então aqui já começou a morte da democracia, a censura. E hoje nós vemos uma censura velada, até certo ponto, em nome da tal democracia. Olha como tudo se encaixa. Continuando. Mais tarde, Squealer fez um giro pela fazenda para tranquilizar os animais. Ele lhes garantiu que a resolução contra o comércio e o uso do dinheiro nunca tinha sido aprovada, nem mesmo sugerida. Era pura fantasia e provavelmente havia começado com mentiras espalhadas por Snowball. Alguns animais ainda se sentiam um tanto em dúvida, mas Squealer lhes perguntou ardilosamente: "Vocês têm certeza de que isso não foi um sonho, camaradas? Tem algum registro dessa tal resolução? Ela está escrita em algum lugar?" Quer dizer, eles negam o óbvio para plantar dúvida nas pessoas. Toda segunda-feira, o Sr. Whymper visitava a fazenda conforme tinha sido combinado. Homenzinho de aparência astuta, usava costeletas e era um advogado bem medíocre, mas esperto o suficiente para perceber, antes de qualquer outro, que a fazenda dos animais precisava de um intermediário e que as comissões valeriam a pena. Os bichos observavam suas idas e vindas como uma espécie de favor e o evitavam tanto quanto possível. Apesar disso, a visão de Napoleão, apoiada nos 4 patas, dando ordens ao Whymper, de pé em 2 pernas, lhes dava prazer e, em parte, os acalmava com relação àquele novo arranjo. A relação deles com a raça humana não era exatamente a mesma de antes. Os seres humanos não odiavam menos a fazenda dos animais. Agora que ela prosperava, na verdade, odiavam-na mais do que nunca. Cada ser humano tinha para si, como artigo de fé, que cedo ou tarde a propriedade iria à falência e que, acima de tudo, o moinho seria um fracasso. Os homens se encontravam nos bares e provavam um para o outro, por meio de desenhos, que o moinho estava fadado a desmoronar e que, caso se mantivesse firme, jamais funcionaria. Ainda assim, e contra a própria vontade, acabaram desenvolvendo certo respeito pela eficiência com que os animais cuidavam dos próprios assuntos. Um sintoma disso era que tinham começado a chamar a fazenda dos animais por seu devido nome e parado de fingir que ainda se chamava Fazenda Solar. Também abandonaram sua exaltação a Jones,
que nesse intervalo desistira de reconquistar sua fazenda e fora morar em outra parte do condado. Exceto por Whymper, ainda não havia contato entre a fazenda dos animais e o mundo exterior. Mas corriam boatos constantes sobre Napoleão estar prestes a entrar em acordo definitivo, ou com o Sr. Pilkington de Foxwood, ou com o Sr. Frederick de Pinchfield, porém nunca foi observado com ambos ao mesmo tempo. Foi mais ou menos por essa época que os porcos se mudaram para a sede da fazenda e lá fixaram a residência. Mais uma vez, os animais tiveram a impressão de se lembrar de uma resolução contra isso, aprovada há muito tempo antes. E mais uma vez Squealer foi capaz de convencê-los de que estavam enganados. Era obviamente necessário, ele disse, que os porcos, que eram o cérebro da fazenda, tivessem um lugar mais tranquilo onde trabalhar. Além disso, era mais apropriado para a dignidade do líder, pois fazia algum tempo que ele tinha começado a falar de Napoleão como líder, morar em uma casa do que em um chiqueiro. Mesmo assim, alguns dos animais se incomodaram quando souberam que os porcos não apenas faziam as refeições na cozinha, usavam a sala de estar como espaço de recreação, mas também dormiam nas camas. Boxer reagiu a isso como sempre, com Napoleão está sempre certo. Mas Clover, que pensava lembrar-se de uma decisão definitiva contra camas, foi até o celeiro e tentou destrinchar os 7 mandamentos escritos na parede dos fundos. Percebendo que era incapaz de ler mais do que cada palavra separadamente, recorreu à cabra. Muriel, pediu, leia para mim o 4º mandamento. Ele não fala algo sobre nunca dormir em uma cama? Com alguma dificuldade, Muriel leu. Diz aqui, nenhum animal deve dormir em cama com lençol, anunciou por fim. Estranhamente, Clover não se lembrava de que o 4º mandamento mencionava lençóis. Porém, como estava na parede, devia ter sido sempre assim. E Squealer, que por acaso passava ali naquele momento, acompanhado por 2 ou 3 cachorros, foi capaz de colocar tudo na devida perspectiva. Ah, camaradas, então vocês ouviram que os porcos agora estão dormindo nas camas da sede? E por que não? Vocês não achavam, claro, que existia uma regra contra camas? Uma cama é simplesmente o lugar onde se dorme. Bem analisadas as coisas, um monte de pá em uma baia é uma cama. A regra era contra lençóis. Isso sim, uma invenção humana. Nós tiramos os lençóis das camas da sede e dormimos entre os cobertores. E são camas bem confortáveis, mas não mais confortáveis do que precisamos. Eu lhes asseguro, camaradas, com todo o trabalho intelectual que fazemos atualmente. Vocês não desejam nos roubar de nosso repouso, não é, camaradas? Vocês não nos querem cansados demais para cumprir nossos deveres, certo? E certamente nenhum de vocês quer ver o Jones aqui de volta, não é? Então vejam que antes era proibida aquela coisa, né? Eu tiro de você, mas eu quero o melhor para mim. E foi acordado que os animais não deveriam sequer frequentar a sede da fazenda. Agora eles se instalaram lá, estavam comendo na cozinha, estavam deitando nas camas. Quer dizer, o ruim e o miserável para o restante e o de melhor para mim. Esse que é o X da questão do socialismo. Então pensa, veja só como esse livro é atual, apesar de ele ter sido escrito em 1945. Continuando, os animais garantiam imediatamente que não, e nada mais foi dito sobre os porcos dormirem nas camas da sede. E quando alguns dias mais tarde foi anunciado que dali em diante os porcos acordariam pela manhã, 1 hora mais tarde do que os outros animais, nenhuma declaração foi feita sobre isso. O outono chegou e os animais estavam cansados, mas felizes. Tinham tido um ano duro e mesmo com a venda de uma parcela de feno do milho, os estoques de comida para o inverno não eram exatamente abundantes. Mas o moinho compensava tudo. Estava quase na metade agora. Depois da colheita houve um período de clima seco e claro, e os animais labutaram com mais afinco do que nunca, raciocinando que bem valeria a pena
Todo esforço de carregar pedras de um lado a outro durante o dia inteiro, se isso significasse subir a parede mais 1 metro. Boxer trabalhava até mesmo à noite, durante 1 ou 2 horas à luz da lua. Em seus momentos de lazer, os bichos andavam ao redor do moinho semi-acabado, admirando a firmeza e a perpendicularidade das paredes, maravilhados por terem sido capazes de construir uma coisa tão importante. Só o velho Benjamin se recusava a ficar entusiasmado com o moinho, apesar de, como sempre, não dizer nada além daquela observação enigmática sobre burros viverem bastante. Novembro chegou trazendo ventos sudestes furiosos. A construção precisou parar porque estava úmido demais para preparar o cimento. Por fim, certa noite, a ventania estava tão violenta que as edificações da fazenda tremeram as bases e diversas telhas saíram voando do telhado do celeiro. As galinhas acordaram berrando de pavor, porque todos haviam ao mesmo tempo sonhado que uma arma era disparada ao longe. Pela manhã, os animais saíram de suas baias e descobriram que o mastro tinha sido derrubado e que o olmo no início do pomar fora arrancado como se fosse um rabanete. Tinham acabado de notar isso quando um grito desesperado irrompeu da garganta de todos. Uma visão terrível se estendia à sua frente. O moinho estava em ruínas. De comum acordo, eles correram para o local. Napoleão, que raramente dava mais que uns poucos passos, correu na frente de todos. Sim, lá estava ele, o fruto de tantos esforços arrasado até a fundação. As pedras que com tanto custo eles tinham quebrado e carregado, espalhadas por todo lado. Incapazes de falar, todos ficaram olhando pesarosos para as pedras em desordem. Napoleão andava de um lado para o outro em silêncio, de vez em quando farejando o chão. Rabicó estava esticado e balançava rígido, o que indicava intensa atividade mental. De repente, ele parou como se tivesse tomado uma decisão. Camaradas, disse calmamente, vocês sabem quem é o responsável por isso? Vocês sabem quem é o inimigo que na calada da noite veio aqui e derrubou nosso moinho? Snowball, rugiu subitamente com voz de trovão. Snowball fez isso por absoluta maldade, desejando prejudicar nossos planos e se vingar por sua expulsão. Esse traidor se esmiuçou aqui, protegido pela escuridão noturna, e destruiu nosso trabalho de quase 1 ano. Camaradas, aqui e agora, eu profiro a sentença de morte de Snowball. Uma condecoração ao herói animal, 2ª categoria, meio cesto de maçãs para qualquer bicho que o traga perante a justiça, e um cesto cheio para quem o capturar vivo. Os animais ficaram extremamente chocados ao saber que até Snowball poderia ser culpado por tal ato. Houve gritos de indignação e todo mundo começou a pensar em modos de capturar Snowball caso ele voltasse. Quase ao mesmo tempo, pegadas de porco foram descobertas na grama, a pouca distância da colina. Só era possível acompanhá-las por uns poucos metros, mas pareciam levar a um buraco na cerca. Napoleão expirou profundamente diante delas e declarou que pertenciam a Snowball. Opinou que Snowball tinha provavelmente vindo da direção da fazenda Foxwood. Então aquela coisa, condenar e acusar os inocentes. Mais delongas, camaradas, gritou Napoleão, ao ver os demais examinando as pegadas. Há trabalho a ser feito, agora mesmo de manhã nós vamos começar a reconstruir o moinho. Construiremos ao longo de todo o inverno, sob sol e sob chuva. Ensinaremos aquele traidor miserável que ele não pode destruir nosso trabalho com tanta facilidade. Lembrem-se, camaradas, não pode haver alteração nos nossos planos. Devemos executá-lo à risca. Adiante, camaradas, vida longa ao moinho, vida longa à fazenda dos animais. O editor cria uma cortina de fumaça e assim ele pode agir à vontade, até mesmo transgredir as regras que ele mesmo criou. Não se esqueça, todo primeiro comentário tem um link azul, você clica nele para obter o seu livro, tá bom?